E como é que é realizada a biópsia de próstata por fusão com ressonância? Essa é uma pergunta frequente dos pacientes. Então, vamos começar do princípio. Primeira coisa, o que é a próstata? Onde é que ela fica? Então, quando a gente vai falar de biópsia de próstata, primeiro a gente tem que lembrar da posição em que a próstata se encontra e qual é a função que ela executa. Então, aqui na ilustração a gente consegue ver a bexiga, a gente consegue ver também a próstata. A próstata é esse órgão que fica logo abaixo da bexiga e que envolve o canal da urina, a uretra. Então aqui a gente consegue ver a urina passando, indo em direção ao pênis. Com o passar do tempo, a próstata ela tem a tendência de crescer. Então a gente sabe que existe a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento natural da próstata que acontece ao longo do envelhecimento do homem. E isso determina dificuldade para urinar. Mas isso não é o câncer de próstata. O câncer de próstata é quando existe o surgimento de um nódulo na próstata. Então esse nódulo começa a produzir mais PSA e aí a gente pode também, inclusive, sentir esse nódulo quando a gente vai fazer o exame do toque. Então a gente faz através do reto o exame do toque e a gente consegue sentir esse nódulo na superfície da próstata, na parte mais posterior. É claro que hoje em dia a gente tem métodos que ajudam a gente a diagnosticar o câncer de próstata de forma mais precisa. Então, quando a gente faz o exame do PSA, faz o exame do toque, a gente percebe alguma alteração, a gente faz uma ressonância magnética da próstata. Na ressonância magnética da próstata, a gente consegue identificar precisamente onde é que está a lesão. E isso facilita com que a gente consiga realizar uma biópsia dessa lesão de forma mais precisa. Então, a biópsia é realizada com um aparelho de ultrassom. Então, a gente faz uma sedação no paciente, assim como é feito na endoscopia ou na colonoscopia. O paciente dorme, não sente nenhuma dor no momento do procedimento também. E isso ajuda também a gente a fazer um procedimento de forma mais precisa. A gente coloca um transdutor, esse aparelho de ultrassom, através do reto, através do períneo, consegue ver a próstata e aí, utilizando aquelas imagens da ressonância magnética que a gente fez, a gente consegue determinar onde que está o nódulo suspeito. Antigamente a gente só tinha ultrassom, então a gente dividia a próstata em várias regiões, em 12 regiões e tirava um pedacinho de cada região. Quando a gente fazia dessa forma, a gente acabava tendo a possibilidade de errar. Então, a gente acabava podendo deixar alguma lesão para trás, porque era feito de forma aleatória, randômica. Então, a gente tirava um pedacinho de cada região, que nem naquele jogo que a gente tem no campo minado ou batalha naval. Então, a gente ia tirando e tentando acertar a região onde estava o nódulo. Hoje em dia, com a ressonância magnética, a gente consegue determinar precisamente onde está a lesão. Então, aqui a gente tem uma figura ilustrando isso. A gente tem a imagem da ressonância magnética que mostra a próstata do paciente e a gente vê de forma bem delimitada a próstata, a região da zona periférica, onde acontece 80% dos tumores de próstata, e a região da zona central, zona de transição, onde acontece 20% dos tumores de próstata. E na outra ilustração aqui a gente consegue ver também a imagem do ultrassom. Então a gente vê que é uma imagem muito mais borrada, mais difícil de ver os limites e realmente a gente não consegue utilizar ele geralmente para poder fazer um rastreamento adequado da lesão. Quando a gente junta essas duas imagens, a imagem de ultrassom que a gente está realizando no paciente, junto com a imagem da ressonância magnética, a gente consegue marcar de forma precisa onde é que está a lesão e fazer uma biópsia exatamente do nódulo suspeito. Então, com isso, a gente consegue aumentar muito a nossa capacidade de rastrear a doença e detectar o tumor em casos de alta suspeição. Muito bem, quando a gente faz esse exame, a biópsia de próstata, o que a gente espera então depois do procedimento? Muitos pacientes perguntam, e doutor, e aí? A gente faz essa biópsia, tem risco de complicações? Então é importante lembrar que já que a gente faz a biópsia através do reto, por via transretal, então vai ter um pouquinho de sangramento sim, pode ter um pouco de sangramento através do reto, mas em pequena quantidade, geralmente são 3 a 5 dias que podem ter algum sangramento em pequena quantidade ali, pode ter sangramento urinário também em pequena quantidade, geralmente no início, quando você vai começar a micção, quando vai começar a fazer xixi, vai ter um pouquinho de sangramento nos primeiros dias. E o que a gente mais se preocupa, na verdade, não é com esse sangramento. Os sangramentos, em geral, são autolimitados. A gente se preocupa principalmente com relação à infecção. Então, a gente sabe que a gente está passando por uma área que é contaminada e por isso a gente dá antibiótico. Então, no passado a gente tinha uma alta taxa de infecção, hoje em dia o risco de ter infecção é muito baixo. A gente pode fazer antibiótico tanto por via oral quanto por via venosa.
Mas é claro, se o paciente tiver febre e começar a ter muita dificuldade para urinar, tem que nos avisar. Às vezes é necessário tomar antibiótico durante um período maior de tempo para tratar uma eventual prostatite ou cistite, uma infecção da bexiga. Outra coisa que pode acontecer é que os pacientes sempre perguntam: e o esperma, como é que fica? Então, o esperma, na hora da ejaculação, como a próstata ela é responsável por produzir 70% do líquido que sai na ejaculação, o líquido prostático, então como a gente fura a próstata em diferentes porçõezinhas dela, a gente vai ter sim um pouquinho de sangramento ali na próstata e forma um hematoma. Esse hematoma, ao longo de 30, 40 dias, ele vai reabsorvendo e o paciente fica normal. Só que nesse período vai ter um pouquinho de sangramento no esperma, então o esperma fica escuro, fica castanhado, marrom. Tá? E aí aos poucos vai limpando de forma bem tranquila. Isso não tem risco, quando a gente biopsia a próstata, não tem risco de espalhar a célula. Muitos pacientes perguntam isso: doutor, mas eu não vou mexer com uma coisa que está quieta? Fique tranquilo, os estudos já mostram que não tem esse risco, então não vai espalhar nenhuma célula, não vai ativar o tumor na próstata e fazer com que ele se prolifere mais rápido. Então a biópsia ela é fundamental para fazer o diagnóstico definitivo se tem ou não câncer de próstata. E a partir daí a gente vai indicar o tratamento. Então, em caso de dúvidas ou outras considerações, a gente está à disposição para poder conversar e explicar melhor.